Olá, pessoal da Química, licenciatura em Química, professor Tarcísio Teixeira, tudo bem com vocês? Esse é o nosso penúltimo assunto, né, da nossa disciplina aí de filosofia, vamos dizer assim, né? Aplicado à educação, à licenciatura. E esse penúltimo tópico, porque o quarto bimestre, né, vocês terão aula com o professor Jefferson. Nesse penúltimo tópico, nós pretendemos estudar um trabalho em específico de um filósofo. De um filósofo que, aliás, se dedicou ao estudo da filosofia da ciência, Gaston Bachelard. E é interessante conhecer um pouquinho, primeiro, sobre a vida dele, para vocês entenderem por que ele trabalhou com esses temas e trabalhou com tanta propriedade. Bom, então vamos lá. Gaston Bachelard ele nasceu em 1884, é um francês, de família humilde. E o sonho dele era ser engenheiro. E ele começou esse projeto de vida. O problema é que ele conviveu ali no início da sua formação com a Primeira Grande Guerra. E ele então teve que interromper os seus estudos. Para poder se manter, o que ele fez? Ele deu aulas. Sim, ele foi professor. Aliás, diz a sua biografia, né, que ele foi essencialmente um professor. E do que ele dava aula? De física e de química. Então, por isso que quando vocês estiverem lendo esse capítulo, que nós vamos abordar do livro dele, aqui o livro A Epistemologia, que no caso específico vai ser o capítulo de Epistemologia da Química, vocês vão entender por que ele trabalha, né, com tanta facilidade fazendo essa transição. E tem um capítulo anterior, que eu recomendo também que vocês leiam, não obrigatoriamente, mas aqueles que quiserem, que é a Epistemologia da Física. No qual ele trata num grande capítulo ali do seu livro, que são essas áreas, né, essas áreas de atuação da ciência. Só que depois, aos 35 anos, ele consegue voltar para a universidade e se formar. Adivinha em quê? Em filosofia. E nós temos essa tradição na filosofia quando nós olhamos os filósofos gregos, que nós, lógico, de uma forma muito rápida nessa disciplina, falamos um pouco com vocês sobre eles e que eles eram universalistas. Não era aquela filosofia, né, como é hoje, por exemplo, que você entra num curso de filosofia na universidade e faz aquela filosofia ali amarradinha, presa dentro daquelas cadeiras. E que se distanciou muito, né, das outras ciências. Não, lá o conhecedor, o amante, o real amante do conhecimento não tinha fronteiras. Se ele estava estudando um determinado problema e para aquilo ele tinha que estudar direito, ele ia estudar as leis. Se ele tinha um problema que ele estava estudando e tinha que conhecer biologia de aves, ele ia estudar aves, ele ia estudar os vegetais, ele ia estudar os fenômenos físicos. Então, o conhecimento não tinha essas amarras, né? Que hoje o conhecimento formal praticamente proíbe de alguém falar de uma outra área. Ou a condenação que nós temos, né, quando alguém não passou pelos bancos, né, da universidade. Nós temos casos aí hoje de pessoas que estão na internet produzindo e distribuindo conhecimento e essas pessoas não tiveram essa formação tradicional, né? Não tiveram que receber ali aquele ato simbólico de um diretor, de uma faculdade, de um reitor, né, para dizer agora você está graduado, a tal da graduação, cerimônia de graduação. E eu já discuti, não com a turma de vocês, mas eu já discuti essa questão da regulamentação e da obrigatoriedade da formação universitária numa disciplina que eu ministrei para o curso de informática, no qual, sim, tem que se discutir o porquê dessa regulamentação das profissões. Nessa disciplina aqui, essa última aula do quarto bimestre, esse último conteúdo, tá, vai ser ministrado pelo professor Jefferson e eu vou dar uma pequena colaboração para ele nesse sentido, né, da regulamentação das profissões. Só que vocês podem olhar também esses comentários que eu faço na aula que eu ministrei para o curso de informática. Então, sobre a importância e o porquê de se regulamentar profissões. Mas o conhecedor, o amante do conhecimento, ele não pode estar preso, entende? Não existe uma amarra que me impede de aprender sobre medicina. Entende isso? Nada impede de você estar ali
né, feito esse curso formal que ele atribui, né? Você vai ter atribuições legais enquanto químico, mas você fala assim, cara, eu quero entender tudo sobre cirurgia. Beleza, você pode entender. Lógico que você vai ter uma regulamentação profissional que não vai te permitir fazer uma cirurgia. Mas você pode querer conhecer profundamente sobre aquilo, sobre a anatomia e sobre técnicas cirúrgicas. Como você pode querer aprender tudo sobre direito. Muitas vezes, quando a gente tem aula, nos cursos assim de pós-graduação em direito, e você tem grandes professores que te ensinam realmente o pensar sobre o direito, não são sempre os juristas, às vezes são os filósofos que se dedicaram ao estudo da filosofia do direito, sociólogos que se dedicaram à sociologia do direito. Então, o Gaston Bachelard, como outros que nós temos hoje, como Deleuze, por exemplo, eles são exemplos clássicos do que é o filósofo na acepção da palavra, que é o amante do conhecimento. Então, quando você pega uma obra dele, ou deles, né, que citei outro exemplo, você pode enfrentar uma certa dificuldade porque eles vão tratar em profundidade física, eles vão tratar em profundidade química, eles vão tratar em profundidade filosofia. E daí eu já começo falando sobre a leitura do texto. Né? Parte dessa aula tem que ser sobre falar a leitura do texto. Que vocês vão enfrentar uma dificuldade. Isso é normal, porque vocês estão lendo um texto de alguém que dava aula numa grande universidade, ele terminou a sua carreira lecionando em Sorbonne, na França, e, portanto, é uma pessoa que escreveu para outras pessoas muito bem preparadas. E é um pensamento de uma pessoa que começou engenharia, que lecionou física, lecionou química, estudava profundamente, porque escrevia com profundidade e lecionava com profundidade e convivia com outros grandes mestres. Então não é uma leitura suave. Mas qual que é o nosso grande problema quando a gente não enfrenta uma leitura suave? Né? A gente acha que o professor exagerou. Por que ele deu essa loucura? Ele acha que o escritor não sabe escrever. Mas não é isso, gente. Na verdade, é que nós estamos muito lá atrás. Entende? O professor pode errar e te dar uma leitura como essa sem os devidos cuidados? Lógico. É como eu levar um aluno de primeiro ano de medicina e pedir para ele fazer uma cirurgia. Agora, quando eu vou conduzindo esse aluno desde o primeiro ano de medicina dele até ele chegar lá 8 anos depois e se formar cirurgião, e é 8 anos depois, pelo menos, para se formar cirurgião de uma área específica, você fez o processo da forma correta, entende? Isso não significa que você não vai dando aquelas doses de dificuldade para o aluno. E é o que nós fazemos com um texto como esse. Vocês estão recebendo doses de dificuldade cada vez um pouco maior, cada vez um pouco maior. Vamos fazer uma outra comparação aqui para você entender essa leitura um pouquinho mais complicada da sua área, porque é da sua área, é um dos grandes pensadores da filosofia da ciência. É como academia. Se você ir lá e pegar um peso que é extremamente leve para você e repetir aquele exercício, vai ter um efeito? Vai. Só de se movimentar a gente já tem efeito. Agora, aquele desenvolvimento muscular e atlético, o desenvolvimento da sua força física não vai aumentar. Tanto que você ouve o pessoal na academia falando tem que romper um pouco de fibra, tem que sentir uma dorzinha. Porque justamente essa ruptura das fibras que faz o músculo se regenerar e vir com mais força e produzir mais fibras, te preparando para um exercício cada vez maior. Então você tem que ir aumentando a dose. Óbvio que também doses homeopáticas, porque senão você não vai simplesmente nem conseguir erguer o peso ou pode até mesmo se machucar. Tudo bem? Então nós vamos aqui aumentar um pouquinho essa complexidade, mas eu vou conduzir vocês para que entendam essa leitura que estão fazendo agora. Beleza? Então vamos lá. E na verdade, nós vamos conversar aqui sobre esse capítulo, Então, primeiro as páginas, tá, pessoal? No PDF que vocês têm aí, as páginas são da 75, da 75 até a 109. Tá? O capítulo é Epistemologia da Química. Epistemologia da Química. Vamos lá?
Bom, então primeiro, tá, gente, é importante vocês terem aqui alguns pressupostos de como que ele escreveu isso. É lógico que se vocês lerem o livro todo, e eu espero que alguns de vocês tenham essa curiosidade de ler, vocês vão acabar percebendo isso que eu vou comentar agora, né? Para aqueles que não têm lá aquele interesse muito grande nisso, porque às vezes querem se dedicar à química mesmo específica e não a essa área mais filosófica do conhecimento, vão se deter só nesse capítulo. Então isso é importante. É o seguinte, quando o Bachelard, né, ele fala do objeto da ciência, quando você está olhando para o objeto da ciência, ele chama atenção para uma coisa. A relatividade desse objeto. A relatividade do objeto. E na química isso é importantíssimo. Importantíssimo. Como assim a relatividade do objeto? É o seguinte, o objeto está ali, né? Você está estudando as substâncias, você está estudando o ouro, o chumbo, o ferro. Ué, mas ele não é o mesmo? Sim e não. Ora, por que sim e não? Porque o que faz você aprender sobre um objeto? As ferramentas que você tem para aprender sobre o objeto. O aprendizado não é só o homem ali olhando o objeto e o objeto em si, pronto, ele providencia tudo pra gente porque a gente tem os sentidos. Não. Depende muito das ferramentas que você tem para olhar esse objeto. E o que são essas ferramentas? As técnicas laboratoriais, o conhecimento prévio sobre aquilo. Né? Ao longo foi acumulando esse conhecimento. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de acúmulo de conhecimento, como que ele vê isso também, logo em seguida. Então, o conhecimento que vocês têm aí junto com os professores em sala de aula hoje é muito diferente do que tinha, por exemplo, o Mendeleev, quando ele criou aquele primeiro modelo de tabela periódica. E imaginem vocês na Grécia Antiga. Né, considerava lá qual a origem, né, a substância original da matéria, de tudo que existe. Aí vem aquelas explicações, é terra, é água, é fogo, é ar. Não, é uma mistura disso tudo, não, é só 3 desses elementos. Por quê? Porque era o que eles tinham de conhecimento, aquilo que eles enxergavam ali naquele momento. Agora, hoje, quando nós estamos falando de chumbo, por exemplo, a própria representação na sua mente sobre o chumbo é bem diferente do que tinha um grego, do que tinha alguém no século XV, no século XVIII, no século XIX. Até a sua própria representação do que seja, né, uma molécula, um elemento, é diferente de quando você entrou na faculdade. Vai mudando isso. E hoje, essa representação do que nós temos das substâncias mudou mais ainda, porque surgiu o quê? A tal da mecânica quântica. Então você percebe que esse ferramental seu muda. Então, consequentemente, há um relativismo do objeto em si. Porque você passa a enxergar o objeto de uma forma diferente. Aquilo que você pensou que era, não é bem daquele jeito. Tanto que a palavra átomo é o quê? O que é o ali? E o tomos? Tomos é divisão. Tanto que os livros, quando eles são divididos em partes, você fala tomo 1, tomo 2, tomo 3. E o que é o A? O A é um prefixo de negação. Então, átomo era aquilo que não poderia ser dividido. Ou seja, você ia dividir tanto aquela substância que você ia chegar na partícula mais ínfima dela. Que seria, assim, o que realmente é aquela matéria, o que realmente é aquela substância. E qual é a nossa surpresa? Que sim, o átomo se divide em partículas. Elétrons, prótons e nêutrons. E sim, essas também têm subdivisões. E estamos encontrando aí subpartículas das partículas atômicas. E tem mais. Não é somente a composição que nós estamos descobrindo diferenças, mas o próprio comportamento. Daí a mecânica quântica. A mecânica clássica explica, né, tem capacidade de explicar com determinadas equações. A mecânica quântica teve que repensar tudo isso.
E essas equações estão mudando. Então percebam que sim, há uma relatividade do conhecimento. Se você estiver lendo um livro, um tratado de química lá de 1850, 1890, se você não tiver na sua mente bem treinada sobre o que se sabia de química naquela época, você vai interpretar muita coisa errada. Porque ele escreveu a partir daquilo que ele conhecia naquele momento. Como se a gente conseguisse viajar para o passado e levar um desses tratados de química aí tão comuns para vocês aí na biblioteca, né, tem na internet, você leva, entrega na mão de um especialista como esse, ele vai ficar surpreso. O que é isso? Então, há sim uma relatividade do conhecimento. A outra coisa é a seguinte, ele também defende que uma das formas de crescimento é justamente a análise dos erros. Eu já comentei com vocês aqui sobre isso, né? Quando eu falo que nós não podemos desprezar o que está errado. Ao contrário, nós temos que honrar todo o conhecimento que foi plantado, e inclusive com erros, porque é olhar, é o criticar, às vezes é até tentar adotar aquilo e descobrir que está errado, que nos promove o crescimento. Então tudo que uma pessoa fez, ou que os nossos antepassados fizeram, nos permitiu isso, mas o crescimento é justamente isso. Crescer em cima do quê? De análise crítica de erros. Só que, lógico, ele é mais rigoroso quanto a isso, né? A outra coisa também sobre o desenvolvimento do conhecimento é que ele fala dessas rupturas epistemológicas. O que é isso? São aquelas grandes descobertas justamente por olhar, né, com criticidade, observar que aquilo está errado e criar dali um novo conceito. Então são essas visões críticas, né, e já você ser treinado para olhar as coisas com uma visão crítica que promove essas rupturas. E essas rupturas são essenciais para provocar esses saltos de desenvolvimento, né? Que agora, por exemplo, com a informática, nós tivemos um grande salto, né, nesse desenvolvimento, nessa ruptura, né, tecnológica. E dizem que agora a nova grande ruptura vai vir o quê? Com a nanopartícula, né, com as nanopartículas. Tudo bem? Então esses são os fundamentos básicos, assim, uma coisa bem lógica, bem superficial, de como que o Bachelard vai olhar para a ciência e tentar explicar isso que ele fala, né, nesse capítulo. Só que nós vamos começar aqui, tá, pessoal, a análise do texto, dando um pulinho lá no final, tá? Lá no final. Então eu gostaria que depois, quando você estivesse assistindo essas aulas, né, essa aula, aliás, vocês fossem olhando, dar uma paradinha, ler o texto, onde está isso, que eu vou situando as páginas aqui, aí avança mais um pouquinho, tá, né? Então nós vamos começar lá na página 104. Eu quero que vocês deem uma lida ali, né? Sobre essa questão da pureza, na letra C ali, tá? O que tem isso de importante? É o seguinte. Justamente o que eu comentei agora, tá? A conclusão que nós vamos tirar da leitura disso aqui, tá? É que as substâncias, a matéria, quando você está tentando esmiuçar ela na química, né? E é isso que a química faz. Se você perguntar, né? Qual o objeto da química? Lógico que você está fazendo um curso não de bacharel, mas de licenciado em química. E que nada impede depois você se tornar um bacharel. Um pesquisador, alguém que vai desenvolver produtos químicos ou trabalhar na indústria. Mas quando você estiver ali ensinando, qual é o grande objeto de ensino, né? De estudo e, consequentemente, de ensino da química? É isso, é esmiuçar a matéria no mais, né, profundo da sua essência, para você entender como ela se comporta e, consequentemente, como que eu posso manipulá-la em meu proveito ou em proveito da sociedade. Aí ele fala assim, que as substâncias, a matéria, são o que são ou são o que os métodos dizem que são? Lembra do que eu falei sobre relatividade? Então, esse aqui é um conceito importante. Se você estiver, né, com curiosidade de buscar um livro antigo aí, no período que eu
lecionei biologia, né? Lecionei biologia por aproximadamente 25 anos, uma época que a gente não tinha internet, então a gente tinha que adquirir os livros. E uma forma de adquirir livros era ir no sebo, que você adquiria livros mais baratos. E com essa mania de ir em sebo, eu tomei o hábito de comprar livro antigo. Acabei me desfazendo de todos. Doei para a biblioteca da Universidade Estadual de Maringá. E eu tinha alguns livros, por exemplo, de botânica, tá? Mas muito antigos, onde você tinha a parte de texto, né, que se percebia que era datilografia, como eram montados, e os desenhos eram desenhos feitos à mão e depois aquela parte descritiva do desenho era escrito à mão mesmo também. Então era uma coisa bem primitiva, livros bem antigos. E a gente mostrava para eles como em determinadas áreas, como por exemplo a botânica descritiva, os conceitos praticamente não mudavam. O que se falava sobre folha era o que se fala sobre folha nos livros modernos, ultracoloridos que nós temos hoje. Porém, quando ia explicar algum fenômeno fisiológico, alguma coisa do aspecto bioquímico de uma fotossíntese, por exemplo, aí já mudava completamente, você tinha grandes mudanças. Você podia perceber que tinham conhecimentos que sim eram tradicionais a respeito da fisiologia da fotossíntese, mas algumas coisas que eles nem imaginavam na época. Eu tinha uma revista, por exemplo, que é uma dessas que eu doei também, que falava sobre vírus. E falava sobre a pesquisa dos bacteriófagos, que foi uma das primeiras grandes ferramentas, né, de estudo para se conhecer sobre virologia, foi o estudo dos bacteriófagos. Pela facilidade, né? O que é um bacteriófago? Um vírus que ataca bactérias. Então, esse processo do vírus se ligar a uma célula, inserir na célula o seu DNA, isso foi desenvolvido, foi aprendido isso pesquisando o bacteriófago, vírus que ataca a bactéria. E eu tinha uma revista que falava desses primeiros artigos que foram publicados sobre isso. E hoje, né, já que a gente está numa época de coronavírus, você tem aí animações, especialistas explicando as diversas formas com que o vírus, né, o coronavírus, pode contaminar uma célula humana. Então é interessante fazer esse paralelo, né? Mas e aí, então, o conhecimento, né, sobre aquilo, né, ou aquilo que a gente vai definir, né? Aquilo que a gente vai definir é aquilo mesmo ou é o que a gente tem? Então vamos pensar assim, né? O que se definiu de vírus lá nessa época, né? Quando fizeram os primeiros experimentos sobre vírus, quando fizeram os primeiros experimentos sobre chumbo, sobre ouro, alguém deu uma definição sobre chumbo, sobre ouro, sobre vírus. Mas essa definição era baseada no quê? Naquilo que se sabia naquela época. Então perceberam que o conhecimento, né, aquilo que a gente define sobre alguma coisa, chega a definir a coisa, é baseado naquilo que a gente conhece naquele momento. Então, conforme esse conhecimento vai mudando, as próprias definições sobre as substâncias também vão mudando. Outra coisa que ele faz uma crítica, agora voltando mais um pouquinho, vão na página 102, tá, gente? Na página 103, mas é lógico que essa leitura você vai começar ali na página 100, quando fala de simplicidade, na letra B, tá, sobre simplicidade. Então, ele fala que uma das coisas que acaba se transmitindo para o senso comum, para as pessoas ou para os estudantes inicialmente, é uma superficialidade da ciência. Porque como as pessoas já pegam tudo pronto ali no manual, ele não conhece todo o processo que foi feito para se chegar àquela conclusão, dá-se uma visão muito simplista do conhecimento. E a química é uma das ciências, podemos dizer, que mais sofre com isso. Porque do jeito que a química e a bioquímica vêm pronta, as pessoas não têm ideia do que são os experimentos para demonstrar aquilo. Então, quando você começa a falar de uma molécula,
e você vai lá no quadro, pega o giz e começa a fazer o desenho lá da molécula para alguém, ou você começa a desenhar a estrutura atômica para alguém, então, a estrutura atômica que vai se formar na cabeça do aluno ou das pessoas, ou a molécula química, é aquelas bolinhas que você desenha lá. Só que a molécula realmente são aquelas bolinhas? Não são. Não são aquelas bolinhas. Elas não são exatamente daquele jeito. Aliás, dependendo da representação que você fizer, pode ter muita diferença. Uma ligação química, por exemplo, quando você tem dois elétrons que eles estão, né, circulando, quando você tem uma ligação, por exemplo, da água, né, que você tem lá oxigênio com 6 elétrons, aí você vem e coloca os hidrogênios, cada um com um elétron, aí eles vão formar um par com o oxigênio, e aí forma o par necessário, os 2 elétrons da camada de valência do hidrogênio, e forma um par com outro elétron do outro hidrogênio. E a gente vai faz 2 tracinhos ali, né? Então as pessoas, na maioria das vezes, elas imaginam que é aquilo ali mesmo, né? Como se fosse ficar grudadinho no outro ali. E não é isso, gente. Nós temos ali toda uma mecânica, um movimento desses elétrons. Eles não estão parados daquele jeito. Você quer ver um outro exemplo? De que a forma com que a gente apresenta as coisas vem uma representação muito simplista da forma com que vai se conhecer, né? Eu não sei se algum professor já conversou com vocês sobre difração de raio-x e como que são essas técnicas de difração de raio-x, né? Então, a difração de raio-x, gente, que você faz e ela vai lhe dar um gráfico, a partir desses dados, desses estudos de difração de raio-x. Na verdade, ela vai te dar um reflexo num filme, né, que você monta um gráfico, que você vai concluir matematicamente, através de modelos matemáticos, como que é essa estrutura. Um exemplo que vocês podem perguntar aí para algum professor da área de química orgânica, né, por exemplo, é a pesquisa para demonstrar a estrutura do DNA. Porque é interessante isso, né? O DNA é falado e mostram, né? Até a gente mesmo da biologia vai lá e desenha. Ah, porque o DNA é desse jeito, aqui é uma fita enrolada assim, assim, assim. Tá, mas como que descobriram isso? Como que foi o experimento e a parte de análise matemática? E vocês vão ficar ali, talvez algum professor já tenha comentado, não seja novidade para vocês, mas vocês vão perceber que é um trabalho o quê? Químico-matemático. Químico-matemático. Então, até um dia converse com o professor aí da área de orgânica com vocês para fazerem um estudo, né, sobre esse processo, como que foi o processo para descobrir a estrutura do DNA. E como que eles foram depois montando aquele modelo que a gente olha pronto hoje. Ah, é assim. Entendeu? Mas como que foi? Não, mas como que pegou o material, o DNA que está lá? Como que foi isolado isso? Eu pus isso em que máquina? Eu tirei uma foto e apareceu aquele monte de bolinha? Como que é isso aí? Então, essa técnica de difração de raio-x, ela fica num outro mundo, que é o mundo do pessoal que faz isso, aí pega aqueles dados, vai para o trabalho matemático ali, né, geométrico, para chegar àquela conclusão, fazer o desenho e mostrar para a sociedade, e mostrar inclusive para os próprios estudantes de biologia, de medicina, de farmácia, de veterinária, que vão pegar aquilo pronto. Então, se dá essa sensação que o conhecimento é muito simplificado. Vou dar um exemplo para vocês agora, bem desse período que nós estamos vivendo. Vacina. As pessoas ficam nessa pressa, né, e ao mesmo tempo na crítica, né, uns querendo muito rápido a vacina, outros criticando a vacina, outros dizendo que vão virar jacaré, essas coisas absurdas, né? E pensar que não é só liderança aqui no Brasil, não. Tem outras lideranças do mundo também que falam aí algumas, né, coisas absurdas. Mas como que é o processo de se desenvolver uma vacina? Aí tem toda aquela parte de técnica laboratorial. Mas isso é uma camada do conhecimento. Por quê? Porque aí tem a parte lá no fundo que é entender
a molécula, como que é o comportamento molecular da interação entre o parasita, uma parte do parasita e o anticorpo. Como que é aquele formato lá em Y daquele anticorpo, como que ele se liga, aí tem a dobra da molécula que vai fazer a ligação. Porque lá tem uma ponte de sulfeto, uma ponte de hidrogênio que deixa uma carga. Aí você começa a chegar onde? Nessa camada mais profunda que é o conhecimento da química. Então, muito importante isso, tá, gente? Vocês terem ideia desse descolamento, que é o que Bachelard chama atenção, desse descolamento entre o produto final, que está ali simplificado, e o real caminho que precisa se percorrer para produzir esse conhecimento. Tá? Bom, agora nós vamos voltar ao início do capítulo, tá, gente? Vamos lá para a página 75 de Epistemologia da Química e vamos para uma frase, tá, que é um pé na porta dele. Ele já chega dizendo assim, ó: a arte e a literatura realizam sonhos, a ciência não. Olha, mas por que ele está falando isso? É porque é o seguinte, nessa primeira parte aqui, ele chama de retrospecções intempestivas, né? É quando ele vai fazer uma crítica, tá, a essa relação que estão tentando se construir entre os alquimistas e os químicos da ciência moderna. Ele faz uma crítica a isso. Porque ele fala, olha, o mundo que o alquimista via, sonhava, com aquela história de transformar chumbo em ouro, é um mundo bem diferente do que vive o químico, né, da época dele ali. Vamos pensar em 1884, a gente soma ali mais alguns anos, passando pela Primeira Guerra, então vamos colocar que está escrevendo isso aqui, já estudou, em 1940, vamos imaginar que ele estava dizendo isso aqui, ou pensando sobre esse assunto. Então, aquilo que o alquimista escreveu tem alguma validade, sim, lógico que a gente comenta no início aqui da aula, você olhar pelos erros e tal, né? Mas fazer até esse link com certo romantismo, né? Isso é um desmerecimento ao que foi se desenvolvido na física, né? E aí, inclusive, ele toca aqui num ponto muito específico, tá? Já na página 76. É quando ele vai falar sobre transmutações alquímicas e nucleares. Então ele fala assim, olha, nada, gente, quando você estuda esse processo, quando você estuda o que falavam das transmutações dos alquimistas e das transmutações nucleares, que você vai estudar como que um átomo pode ser transformado em outro, né? Como que essas mudanças aí, o que caracteriza, se esse aqui tem um próton a mais, ele já é uma substância diferente. Então, como que é esse processo? E fazer esse link, dando essa paternidade para os alquimistas, isso está errado. Então a frase dele é: porque nada, absolutamente nada, legitimam a filiação das transmutações alquímicas em transmutações nucleares. Então ele fala que isso é uma confusão que se faz. É pegar uma coisa assim desconexa, deixar de entender, né, toda a complexidade de conhecimento que está ali acumulado para entender o que é essa transmutação nuclear que se conhece hoje. Ainda nessa página 76, ele vai falar de umas coisas mais importantes para se entender, se analisar filosoficamente, né, se entender a epistemologia do conhecimento da química. Ele vai dizer assim, olha, quando a gente está falando de química, e lembrando, reforçando, ele deu aula disso, gente. Ele foi professor de física e foi professor de química. Ele fala, nós temos níveis de experiência. Então ele fala, nós temos um nível de experiência propriamente dita, aquela experiência nossa, dos nossos sentidos, que são a maioria das experiências que os alquimistas tinham, aquela questão da visão, né, de pegar ali e sentir uma densidade, né, diferença de densidade, o peso da substância, olhar a cor da substância. O nível das experiências químicas.
essas experiências químicas já estamos trabalhando com o quê? Com todo esse conhecimento que foi acumulado hoje, né? Das reações químicas. Você colocar lá ácidos e bases, você colocar reagentes, de você colocar ali um catalisador e mais uma determinada quantidade de energia e obter a substância X, Y, Z. Procedimento tal, a gente consegue produzir ureia. Procedimento tal, a gente consegue, né, produzir aqui nitrogênio. Ah, nós conseguimos purificar, nós conseguimos destilar. Entende isso? Aí seria o quê? Esse nível químico de conhecimento, que já está muito longe do conhecimento alquímico e da maioria das experiências comuns das pessoas. E finalmente tem o quê? A experiência nuclear. Essa experiência nuclear, gente, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque você vai começar a entender a estrutura das substâncias, a partir dessa estrutura mais ínfima, que são as estruturas atômicas. Tá? Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas mais importante do que isso ainda, nós vamos para um outro entendimento de movimento, que é o quê? A mecânica quântica. Que aí sim nós vamos ficar entre um grupo seleto de pessoas capazes de compreender esses movimentos físicos. E que vocês, quando tiverem os professores aí trabalhando com esses conceitos de mecânica quântica, vão cair nessa realidade, descobrir o quanto isso é difícil, né? Converse aí com os professores de física para vocês verem. Porque hoje está muito popularizado, tem um monte de gente falando de mecânica quântica, mecânica quântica, mecânica quântica, mecânica quântica, mecânica quântica na psicologia, mecânica quântica na botânica, mecânica quântica na medicina, para ganhar dinheiro. Mas vai perguntar para o professor de física de vocês aí, deve ter mais de um inclusive, qual a relação entre toda essa conversa populesca que se tem sobre mecânica quântica e a real ciência, conhecimento da mecânica quântica. Então nós podemos dizer que transitamos em mundos distintos, né? Esse mundo da experiência, que é munido pelos nossos sentidos, aí, o que vemos, o que somos capazes de perceber, que era as ferramentas que tinham os alquimistas. Ah, mas eles não provocavam já algumas reações químicas? Já, lógico que sim. Lógico que eles misturavam substâncias, faziam síntese, mas eles não tinham ferramental e nem conhecimento para entender aquilo. Depois nós vamos para uma época onde, né, nós já temos esse conhecimento da capacidade dessas substâncias se ligarem, das reações químicas, e até prevermos essas ligações químicas. E por fim nós vamos então para essa estrutura atômica, onde um dos aspectos é que a própria regra, ou as próprias regras de movimento são diferentes do que a gente visualiza hoje. Então, o que está explicando, né, eu pegar a bola de futebol e jogar para lá, e que vai explicar, ela vai se deslocar assim, fazer aqui, né, um movimento desse jeito, vai cair tal distância porque eu arremessei ela assim, não é a mesma fórmula que eu vou utilizar para tentar explicar os movimentos intratômicos. E aí ficou faltando um quesito, tá? Que eu comentei com vocês, que é a própria definição do que seja a substância. E aí nós caímos naquilo que é a busca da essência na filosofia. E olha como que vai mudando, né? Conforme vai mudando o conhecimento, vai mudando a definição, inclusive da própria essência. Você fala, a essência é aquilo que é, né? Então, quando você estava com aquele conceito de átomo mesmo dos gregos, que seria a última partícula indivisível, você achou, né, que ia encontrar uma bolinha de chumbo e que era a última bolinha de chumbo, mas aquilo não tem como dividir. Que você ia encontrar uma bolinha de carbono é a última bolinha de carbono, não tem como dividir. E que essas bolinhas fossem diferentes. Então eu teria dúzias de tipos de bolinhas, né? E que combinando eu formo as outras coisas. E qual foi a nossa surpresa? Que na verdade essas bolinhas sim são divisíveis. Sim, são divisíveis.
O que elas são formadas, essas bolinhas? Essas bolinhas são formadas de elétrons, de prótons e de nêutrons. E um detalhe, aquela bolinha de ouro, aquela bolinha de chumbo, aquela bolinha de carbono, aquela bolinha de hidrogênio, na verdade, elas são compostas das mesmas subbolinhas. Elas são todas compostas do quê? De prótons, nêutrons e elétrons. O que muda? O que dá essa personalidade? Lembra do número atômico, né? O número de prótons. Então, o número de prótons é que vai definir. E aí é lógico que tem algumas particularidades de um elemento para o outro. Você pode ter uma mudança ali no número de elétrons, consequentemente, inclusive, pode mudar a massa desse átomo, mas o número atômico dele ali é o que dá a identidade dele. E aí, então, o que é a essência dessas substâncias? Aí alguém vai falar assim, a essência é o número de prótons, né? Tá, mas e se tudo é próton, então a essência de tudo é próton. Então todo mundo tem a mesma essência. E aí ele vai entrar ainda numa camada mais profunda ainda. Que na verdade tudo isso é energia arranjada. Energia de alguma forma equilibrada e consequentemente formando isso que nós chamamos de matéria. Então a essência de tudo, energia. Você vê que como muda o enfoque, né, do que nós estamos definindo. Uma outra coisa bem importante do que ele vai falar, tá, pessoal? Vamos dar uma passadinha, né? Lá para a página 82. 82, por favor. Tá? Lógico que vocês têm que começar a leitura na página 81, tá? A categoria filosófica da matéria. Dá uma passadinha lá. Para fazer essa discussão aqui, deixa eu relembrar um conceito para vocês, que nós já discutimos. Vocês estão lembrados de Platão? Se não, dá uma olhadinha na aula lá. Pode até acelerar para ouvir rapidinho, tá? Quando Platão fala sobre o mundo das ideias e que esse mundo aqui é uma sombra, é um reflexo do mundo das ideias. Que aí você tem aquele mundo ideal, perfeito, que é a ideia, e que inclusive os filósofos, né, nesse profundo exercício intelectual, podem visualizar isso, e nós temos esse mundo aqui da matéria imperfeito. E que isso acaba refletindo depois lá em Agostinho, lembra, na Idade Média, onde ele vai adotar isso, né, até na sua teologia, e que esse mundo das ideias seria esse mundo divino, né, de onde as almas vêm, então que as almas são perfeitas e que esse corpo é imperfeito, inclusive que esse corpo aqui está atrapalhando essa alma espiritual perfeita, né, de se desenvolver. Já nos pitagóricos, tá, os pitagóricos também tem um desenvolvimento, né, que se prepara para depois acabar influenciando o Platão, que é essa questão das concepções matemáticas. Que se tem essa ideia, né, de concepção matemática, aquilo puro, né, que você consegue imaginar assim, ó, o conceito lá de triângulo retângulo, em qualquer lugar, ele é o mesmo conceito. Então vamos dizer assim que é uma ideia pura, perfeita. O triângulo retângulo lá em Marte, ele vai ter o mesmo teorema. Aqui na Terra, ele vai ter o mesmo teorema. Lá conversando com Deus, lá no paraíso, vai ter o mesmo. Conversando com o diabo, lá no inferno, é o mesmo teorema. Diferente dessas contingências da matéria aqui. O que é a contingência? A matéria é dependendo do que está acontecendo. Ela não tem essa pureza como tem as ideias, né? Como eu falei para vocês. Não interessa se você está com Deus ou com o diabo, ou em Marte ou na Terra. O teorema de Pitágoras é o mesmo, essa pureza dos conhecimentos geométricos, né? Aí que os pitagóricos falavam, os números explicam tudo, né? Os conceitos matemáticos são capazes de dar essa abstração máxima das coisas. Pois bem, aí olha que interessante, é que ele fala que quando nós fomos descobrindo a química, e aí a gente foi caminhando por essas instâncias primeiro da experiência,
aí da experiência química, aí a gente conseguiu chegar lá na experiência nuclear, e que a gente descobre que toda essa matéria, na verdade, o que ela tem são elétrons, prótons, nêutrons, e que esses, na verdade, são formados de energia. Você consegue visualizar que nós chegamos numa explicação fundamental da matéria? Então, eu tenho aqui a porcelana aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o vidro, eu tenho aqui o plástico, tem aqui o tarcísio, né? Matéria orgânica. Porém, atrás disso aqui, lá no íntimo dessa xícara, desse copo de vidro, desse mouse de plástico, desse tarcísio, nós temos o quê? Energia. Energia. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos, com esse conhecimento, chegar num nível de simplicidade e clareza da matéria tanto quanto a simplicidade e a pureza da explicação matemática. Vamos repetir isso. Vamos lá. O que os pitagóricos falavam? Que o ápice do pensamento do ser humano, né, o auge do conhecimento seria esse pensamento geométrico, essas explicações. E que lá, né, os platônicos, né, para Platão, isso seria o mundo das ideias, esse conhecimento perfeito. E aí eu dou exemplo aqui para vocês de um teorema de Pitágoras, né, que ele, em Marte, no Sol, no Inferno, no Paraíso, aqui na Terra, ele é sempre o mesmo, ele não vai mudar. Então aquela ideia pura e simples. E que a matéria não. A matéria é aquilo que estorva a gente porque ela é contingente. É uma variabilidade grande. Então, que isso aqui é, depois não é mais. Mas quando nós vamos adentrando a matéria e a gente chega naquele nível subatômico da energia, talvez nós chegamos num ponto onde tudo é comum. O que eu sou, essa xícara aqui também é, esse mouse aqui também é. Então nós chegamos no fundo da essência da explicação do que seja a matéria. Então a gente conseguiu chegar num nível de explicar a matéria com tal simplicidade e pureza, né? Tal simplicidade e pureza que nós igualamos essas explicações, essas abstrações geométricas à explicação da matéria. E isso graças ao desenvolvimento da química. Tá? Muito bem. Bom, na questão da página 84, onde ele fala sobre a dialética, tá, pessoal? Tem um aspecto muito importante, principalmente na página 85, tá? Que ele vai falar sobre a importância da teorização que a química fez. A teorização que a química fez. Vamos lá. O que é essa teorização? É o seguinte, antes quando você queria provar alguma coisa, né, descobrir alguma coisa, você tinha a hipótese sobre uma reação química que você tinha que ir lá e testar aquilo. Colocar os reagentes ali, os catalisadores, energia, calor, seja lá o que for, e deixar acontecer para ver se ia dar naquilo mesmo. Conforme foi aumentando o conhecimento sobre a estrutura e o comportamento do átomo, que você foi entendendo então o comportamento da matéria, você começa a fazer previsões. Então, primeiro foram aquelas que você testou, né? Você falou assim, ó, esse átomo aqui tem essas características, ele é capaz de fazer isso, esse átomo tem essas características, se eu colocar junto, eu acho que vai acontecer isso. Aí você colocava e... é isso mesmo. Aí chegou num ponto que essa descrição teórica, ela tá tão minuciosa, tem tanta equação para descrever o comportamento da matéria hoje, que você não precisa nem fazer o teste na prática. Você faz simulações com algoritmos de computador e você vai ver aquilo acontece. Aonde que a gente tem pesquisa sobre isso? Né? Tem software já desenvolvido para isso.
pessoal pesquisa ali a formação de ligas, né? Mais uma vez, conversem aí com os professores de química, com os professores de física, que eles vão dar exemplos dessas pesquisas para vocês. Confesso, não sou um grande conhecedor disso. Mas hoje nós já temos softwares que são capazes de prever o que aquelas moléculas, aqueles átomos juntos e na situação de temperatura tal, com o catalisador tal, o que eles vão formar. Então isso mudou o processo de desenvolvimento de novas substâncias. Porque você é capaz de prever o que vai acontecer. Então você pode ir fazendo as simulações aonde? No computador. Depois que você chegou ali na quantidade, no catalisador, na quantidade de energia, aí você vai lá produzir. Então você faz um ensaio computacional daquilo. Por quê? Porque foi se desenvolvendo esse modelo do que seria essa substância. Bom, outra coisa muito importante, tá, pessoal? Junto com esse modelo, podemos até dizer que a ordem está invertida, né? Eu falei do desenvolvimento de modelos computacionais, mas isso que eu vou comentar agora vem antes, é essa sistematização da química, que permite isso, essa organização do conhecimento. Aliás, isso é a tarefa de qualquer ciência. Isso é a tarefa de qualquer ciência. Então, por exemplo, qual que é a maior dificuldade, né, entre você estar fazendo uma pesquisa lá no seu doutorado e você estar estudando alguma coisa na graduação? Por que essa diferença de dificuldade? É porque o que você estuda na graduação é o que já está comprovado, repetido. É carne de vaca. É carne de vaca. Já 50 pessoas escreveram 20 livros cada um sobre aquele assunto. Ou centenas de livros sobre aquele assunto. Então você vai pegar lá estrutura atômica. Você pode escolher, tem em tudo que é idioma que você possa imaginar, alguém já... Na verdade, é uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E qualquer professor aí da área técnica, da área de química, da área de física, que você parar e perguntar isso, ele vai saber. Os colegas na sala, e todo mundo já está dominando esses conceitos básicos. Porque não é novidade. A diferença é que quando você está lá fazendo um projeto de pesquisa, melhor ainda, né? Porque vocês não estão no doutorado ainda, né? Mas você está fazendo um projeto de pesquisa com o seu professor aí. Já é mais difícil, por quê? Porque não está escrito no livro assim... Ah, vai dar isso aqui. Ou aula prática, melhor ainda, esse exemplo da aula prática, né? Você chega lá, tá o professor, tá o técnico, ele já parou, montou tudo nas quantidades com os reagentes necessários, ele sabe, vai acontecer isso. E até quando dá errado, o professor fala, não, acho que você fez alguma coisa de errado, porque deveria dar isso no resultado. É diferente quando você está com o mesmo professor fazendo um projeto de pesquisa. Porque vocês estão tentando descobrir uma coisa nova. Então, uma das funções da ciência é isso, é deixar tudo sistematizado, organizado, para que o aprendizado ganhe velocidade. E a química, né, ela sistematizou. E qual é o símbolo da sistematização da química? Qual que é? Que, aliás, é um dos maiores exemplos de sistematização que nós temos da ciência. A tabela periódica. Aí você tem a curiosidade de entrar na internet aí, dar uma olhada lá na primeira tabela periódica, como que ela era, e você vai vendo essa modernização que foi acompanhando, mas o esqueleto, né, o projeto inicial ali, sim, ele serviu para isso, né? E quando a gente entra no campus, inclusive, qual que é uma das atividades que os alunos têm ali que mais chama a atenção quando chega perto da biblioteca? Tabela periódica. Porque sim, né, essa é uma das sistematizações mais importantes de toda a ciência da humanidade. Então, essa capacidade de desenvolver essa sistemática, né, a partir inclusive do peso atômico, permite que essa ciência cresça muito. Bom, depois ele vai continuar aqui, tá, pessoal, falando sobre essa sistematização da tabela periódica, e ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Que é uma sistematização a partir de mais critérios. Não é só o peso atômico. Aí entra, né, depois a camada de valência, que é importante nisso. Né? Você tem a massa, que é importante também, que é um dado importante que tem ali. Tanto que ele chama, o Gaston Bachelard usa a expressão de ábaco, como se fosse o ábaco, né, capaz de
produzir essas multiplicações ali, né, essas interações de conhecimento e de possibilidades do que podem ocorrer entre os elementos químicos, sem, na verdade, fazer uma reação química, só olhando para o papel ali, né? Então essa é uma das grandes sistematizações, um dos grandes avanços da ciência moderna e que é utilizada até hoje, né, desde criança. Minha filha tem 10 anos, aí ela chegou agora falando do professor de ciências, que ele mostrou para eles a tabela periódica. E vai estar na sua mão quando você estiver lá fazendo o seu pós-doutorado. Vai estar lá na sua mão a tabela periódica. Né? Eu estou aqui, né, numa área bem diferente também, né? Passei pela engenharia também. Hoje eu trabalho com a parte mais humanística da ciência, vamos dizer, mas estou aqui, ó, olhando a tabela periódica de novo, relembrando o que é massa, número atômico, o desenvolvimento dela. Tá? Pessoal, fica aqui então esse penúltimo conteúdo para vocês. Espero ter contribuído. Tá? Depois o nosso próximo conteúdo, talvez mais ou menos esse período aqui, 1 hora, um pouco menos, e eu vou falar um pouco sobre a história da química para vocês. Tá bom? Como esses dois conteúdos nós vamos colocar juntos, tá? A epistemologia da química de Gaston Bachelard e a história da química, eu vou colocar as atividades em conjunto, tá? Desses dois vídeos que vão estar no meu canal do YouTube. E, se possível, deixa um like, compartilha, porque sim, eu quero que o canal atinja também, né? Esse conteúdo seja dividido com outras pessoas e não só os nossos estudantes aí da licenciatura em Química. Valeu, um abraço.